Prezados, observem as figuras abaixo. Vamos analisá-las uma por uma. Comecemos com os ângulos consecutivos. Vamos fazer o seguinte. Quantas semirretas vocês estão vendo aí? 3, né? Vamos denominá-las? A semirreta VA, a VB e a VC. Tudo bem? Como que eu as represento mesmo? VA, VB e AVC. Assim que eu as represento. Tá bom? E ângulos? Quantos ângulos vocês estão vendo aí? Eu estou vendo 3. Vamos denominá-los também? Vamos denominá-los? Ó, este ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa, tudo bem? Como que eu o represento? O ângulo alfa, como que eu posso chamá-lo, pessoal? AVB, tá? São as minhas possibilidades. Tenho este outro ângulo aqui, que eu vou chamar de beta, ângulo beta. Como que eu posso representá-lo além dessa letra grega beta? BVC, BVC, ângulo em V. E eu posso até considerar, meus camaradinhos, o somatório dos dois ângulos, né? Posso juntá-los aqui, ó. Aí eu tenho o ângulo AVC. Tudo bem? E é o seguinte, observem esses dois ângulos aqui, ó, o ângulo alfa e o ângulo beta. Observem que esses ângulos, eles têm em comum essa semirreta VB, certo? Então, quando dois ângulos têm um lado comum, nós dizemos que eles são consecutivos. Então, que aprendamos de vez. Ângulos consecutivos são aqueles ângulos que têm um lado comum. Tudo bem? Muito bem. E eu já vou emendar um exercício, então. Este daqui. Me ajudem, ó. Sabendo que o ângulo AOC mede 55 graus, determine X. Ah, mas eu não coloquei, né? Vamos fazer o seguinte. AOC, ó. Vértice em O. Estão vendo? Vértice em O. Vou chamar aqui de A e aqui de C. Ok? E aqui vou chamar de B, para ficar na ordem. Mas ele está falando que o ângulo AOC, esse ângulo aqui, mede 55 graus. Muito bem. Então, qual é o valor de X? Ora, vamos utilizar da nossa perspicácia aí. Vocês concordam comigo que esse ângulo aqui, AOC, é o somatório de 2x e 3x? O que significa isso, professor? Significa que se eu somar 2x mais 3x, se eu somo esses dois ângulos, o 2x nada mais é do que o ângulo AOB e o 3x nada mais é do que o ângulo BOC. No somatório desses dois ângulos, qual é o resultado? 55 graus. Como ele quer saber o valor de x, eu tenho que montar uma equação, tá? Vou dizer mais uma vez e muitas outras direi. Se nós queremos saber o valor de uma incógnita, nós temos que montar uma igualdade. E para montar uma igualdade, nós temos que observar as informações que nos são dadas, ok? Então, significa que o somatório desses dois ângulos, ou seja, o ângulo AOB mais o ângulo BOC resulta no ângulo maior, o AOC.
A ou C. Traduzindo, substituindo A ou B, quanto que mede? 2x. Mais B ou C, ó, me acompanhe. B ou C, quanto que mede? 3x. E o somatório desses dois ângulos mede 55 graus. Pronto, a nossa equação está montada. Trabalhemos para calcular o x. Vamos lá, 2 xícaras mais 3 xícaras. Quantas xícaras são? 5 xícaras. Igual a 55 graus. Vocês sabem que a gente faz redução de termos semelhantes quando são, né? Beleza, o 5 está multiplicando, passa dividindo para calcularmos o x, ok? Para calcularmos o x, devemos isolá-lo. Daí temos 55 graus dividido por 5. Observem que esse 5 que estava multiplicando, ele passa para o outro membro com a operação invertida, e a operação invertida da multiplicação é a divisão. Isso implica então que o nosso x vale quantos graus? 11 graus. 11 graus. Certo, meus camaradinhas? Tanto é... Vamos tirar a prova? Vamos tirar a prova, ó. O ângulo AOB mede 2x, ou seja, 2 vezes 11. 2 vezes 11, 22 graus. O ângulo BOC mede 3x, ou seja, 3 vezes 11. Quantos graus? 33 graus. Se eu somo 22 graus mais 33 graus, 55 graus. Ok? Muito bem. Então, ângulos consecutivos são aqueles ângulos que têm um lado em comum. No caso aqui, a semirreta VB. Ângulos complementares. Ângulos complementares são aqueles ângulos que somados são 90 graus. Então, quando eu somo dois ângulos e o somatório é 90 graus, nós dizemos que eles são complementares. Todos vocês já assistiram a jogos de futebol e rotineiramente os locutores dizem: estamos na etapa complementar. O que eles querem dizer com isso? Por que eles falam etapa complementar? Porque os tempos dos jogos têm 45 minutos. 45 mais 45 é igual a quanto? 90 graus, tá bom? Então, quando eu somo dois ângulos e o resultado for 90 graus, nós chamamos eles de complementares. Por exemplo, qual é o ângulo complementar de 80? 10. Por quê? Porque 80 mais 10, 90 graus. Qual é o ângulo complementar de 60 graus? 30 graus. Por quê? 60 mais 30, 90 graus. Qual é o ângulo complementar de 40 graus? 50 graus. Por quê? Porque 40 graus mais 50 graus, 90 graus. Ok? Então, ângulos complementares são aqueles ângulos que somados resultam em 90 graus. Então, aqui nós temos, ó, consideremos esse ângulo, consideremos esse outro ângulo, eles juntos formam um ângulo reto. Chamemos aqui de ângulo alfa e ângulo beta. Observem que o ângulo alfa mais o ângulo beta é igual a 90 graus. Então, quando a gente soma ângulos e o resultado for 90 graus, nós dizemos que eles são complementares. E aí vocês vão se deparar, inclusive na tarefa, com esses exercícios aqui, ó. Observem que eu tenho aqui dois ângulos, x mais 15 e 5x menos 27. Faltou o grau aqui. Certo, meus camaradinhas? Juntos esses ângulos formam um ângulo reto. Ó,
Onde eu conseguir colocar um quadradinho, significa que o ângulo mede 90 graus. Bom, se esses ângulos são complementares, significa que somados eles medem 90 graus. Então vamos à nossa equação. Montando a nossa equação. Esse ângulo mais esse ângulo é igual a 90 graus. Daí a gente consegue calcular o valor de x. Me ajudem. Somando os ângulos, x mais 15 graus, mais o outro ângulo, 5x menos 27 graus, somados, deve dar quantos graus? 90. Por que 90, professor? Porque, aqui, ó, tá vendo o quadradinho? Esse é o indicativo que o ângulo é de 90 graus. Resolvendo a equação, fazendo redução dos termos semelhantes. Quem é semelhante a x? O 5x. Daí, x mais 5x, 6x. Ok? Muito bem. 15 é semelhante a menos 27. 15 menos 27 graus, ó. 15 positivo, 27 negativo. Sinais diferentes. Subtraímos e conservamos o sinal do maior. Então, 15 menos 27, menos 12 graus. Tudo bem? Tenho 15 e devo 27. Fico com uma dívida de 12 ainda. Tudo isso igual a quantos graus? 90 graus. Isso implica que... Vamos isolar o x? Vamos isolar o x. Comecemos mandando 12 para o lado de lá. Vamos enviar o 12 para junto de 90 graus. Temos então 6x igual. Observem que o 12 já não está mais junto de 6x. Igual a 90 graus. O 12 vai com o sinal invertido. E o sinal inverso da subtração é a soma. Daí 90 mais 12 graus. Esse 12 graus é esse 12 que estava no primeiro membro. Isso implica que 6x igual 90 mais 12, meus camaradinhas. Quanto que dá? 102 graus. Isso implica que agora é a vez do 6 se arrancar para o segundo membro para finalmente o x ficar isolado. X igual a 102. E esse 6 que está multiplicando x vai com a operação invertida para o segundo membro. E a operação invertida da multiplicação é a divisão. Daí 102 dividido por 6. Isso implica então que o nosso x vale quanto? Quanto que é 102 dividido por 6? Me ajudem aí, vamos fazer uma continha aqui. 102 dividido por 6. Olha só. 10 dividido por 6, 6 vezes 1, 6, para 10, 4. Não é isso? Desce o próximo algarismo, formamos 42. 6 vezes quanto que dá 42? 6 vezes 7. Ou seja, o x então mede quantos graus? 17 graus. Vocês perceberam o quanto a equação é importante? Daqui para frente a gente não se livra mais dela, tá bom? Sempre vamos trabalhar com equações. E por fim, vamos falar dos ângulos suplementares. Vocês perceberam que quando eu junto esses dois ângulos, este mais este, eu formo meia volta. Vamos chamar esse ângulo de alfa e esse de beta. Os dois ângulos. E aí, quando eu junto os dois ângulos, eles formam meia volta. E meia volta é um ângulo raso. E um ângulo raso mede quantos graus? 180 graus. Então, nós dizemos que alfa mais beta é igual a 180 graus.
Então, quando a soma de ângulos for 180 graus, nós dizemos que esses ângulos são suplementares. E aí vocês têm que ficar atento às diferenças entre complementares e suplementares. Complementares, soma 90. Suplementares, soma 180. Por exemplo, qual é o ângulo suplementar de 150 graus? 30 graus. Por quê? 150 graus mais 30 graus, 180 graus. Qual é o ângulo suplementar de 100 graus? 80 graus. Por quê? Porque 100 mais 80, 180. Tudo bem, meus camaradinhas? E aí, em cima dessa informação, nós temos condições de resolver um exercício assim. Observem que são dois ângulos. Um mede 5x menos 6 graus. Esse ângulo aqui. Com essa abertura aqui. E o outro, 3x menos 14 graus. Somados, eles formam meia volta. E sabemos que meia volta são 180 graus. Vamos montar a nossa equação, a nossa igualdade, para determinarmos o valor de x? Me ajudem. Vamos lá, juntando esses ângulos. 5x menos 6 graus. Mais este outro ângulo, 3x menos 14 graus, resulta em 180 graus. Isso implica que, reduzindo os termos semelhantes, 5x é semelhante a 3x. Então, eu posso fazer a redução. 5x mais 3x, 8x. E também, o menos 6 graus é semelhante a menos 14 graus. Menos 6 com menos 14, meus camaradinhos, quanto que dá? Ó, duas dívidas, uma de 6 e outra de 14. Observem que os sinais são iguais. E se os sinais são iguais, nós somamos e preservamos o sinal. Ou seja, menos 6 com menos 14, menos 20. Menos 20 graus, portanto. Tudo isso igual a quanto? 180 graus. Isso implica que, isolando o x, quem vai embora primeiro? Quem está somando ou subtraindo. Quem está multiplicando ou dividindo vai por último. Tudo bem? Daí nós temos então 8x igual 180 graus. E esse menos 20 graus no primeiro membro se transforma em mais 20 graus no segundo membro. Isso implica que 8x igual a 200 graus. Tudo bem? E por fim, o 8 que está multiplicando vai com a operação invertida, e a operação inversa da multiplicação é a divisão. Daí nós temos 200 graus dividido por 8. Isso implica então que o x mede quanto? 200 graus dividido por 8. Eu já sei o resultado, mas vamos fazer a continha aqui, só para a gente treinar. Me ajudem. 200 graus dividido por 8. Na divisão a gente caminha da esquerda para a direita, né? Maior que o 8, tenho que juntar o 2 e o 0, 20. Então vamos dividir 20 por 8. Na tabuada do 8, o que mais se aproxima do 20? O 2, né, meus camaradinhas? 8 vezes 2, 16. 20 menos 16, 4. Desce o próximo algarismo, formamos 40. Agora 40 dividido por 8 vai dar quanto? 5, né? 5 vezes 8, 40. E 40 menos 40, nada. Ou seja, o nosso x aqui vale 25 graus. Certo, meus camaradinhos? Um abraço e até a próxima!